mas eu acredito num desenvolvimento sincero. De olhar, fazer os feedbacks sinceros, de dizer o que tem que ser dito, de fazer o que tem que ser feito. Então, a gente, desde que iniciou a 4C Digital, a gente tem alguns valores. Um deles é trabalhamos com a verdade. Perfeito. Então, se eu trabalho com a verdade, eu tenho que te desenvolver profissionalmente falando onde você está errando e quais são os pontos de fricção para você chegar onde você quer chegar. Não adianta eu passar a mão na sua cabeça. Ou aconteceu e depois de uma semana eu falo, porque a gente esquece. O ser humano ele vive numa zona de conforto absurda. Então, a gente olha, e eu sempre falo isso, pessoal, o feedback é o seguinte, aconteceu, falou. Tem que ser, né? Porque senão a pessoa você perde, a pessoa esquece, a pessoa não consegue absorver da forma que você absorveria. Óbvio que não é expor, mas a gente tá falando de imediatismo para o feedback. Você entender a situação como um todo, e isso faz muita diferença. Olá, sejam bem-vindos a mais um CNP in House. Aquele podcast que a gente fala de carreira, gestão, liderança, cultura, sem mimimi, daquele jeitinho que a gente gosta. Eu sou Marcela Zaiden, sou host desse podcast e também sou um founder da CNP People Solutions, que é uma consultoria estratégica que cuida da sua cultura organizacional, transformando o resultado através das pessoas. Hoje eu tenho o prazer de receber comigo, aqui no CNP in House, uma pessoa assim, vamos lá, eu vou começar contando um pouquinho do histórico dessa empresa que eu tanto admiro, que eu tanto tenho prazer de representar enquanto CNP in House, tenho prazer de ser cliente dela. Vou apresentar rapidamente, você vai entender o poder da minha convidada. Ela é cofundadora da 4C Digital, uma empresa que, com mais de 25 anos de experiência dos sócios fundadores, está sempre um passo à frente, provendo serviços inovadores e de alto valor agregado aos seus clientes. A 4C Digital é reconhecida por superar as expectativas de seus parceiros e clientes, oferecendo atendimento customizado. Gente, eu tô com nada mais, nada menos do que a senhora Marcela Bello, minha xará, minha amiga. Seja bem-vinda ao CNP in House. Oi, tô tão feliz de estar aqui com essa apresentação, a gente fica até intimidada agora, né? Você intimidada. Tudo bem, gente, vamos fingir que a gente acredita. A Marcela Bello intimidada. Tá bom. Eu sou tanto intimidada que a Marcela Zaiden é, então... Deu ruim. Gente, ó, a primeira coisa que eu tenho a avisar a você, querido ouvinte desse podcast, é que hoje é em dose dupla de Marcela. Hoje pega fogo isso aqui, viu? E as duas, elas, assim, vou começar, inclusive, contando um pouquinho. Na verdade, eu quero te ouvir, né? Acho que você tem uma das histórias de vida que eu muito admiro. Uma história de vida de muita batalha, muita luta. A gente não chegou onde chegou à toa. Queria que você contasse um pouquinho, Mar, por que pra você hoje a tua trajetória faz tanto sentido para construir a 4C? Nossa. Essa roxa aí vai, né? Primeiro, muito obrigada, Zaiden, por estar aqui. Obrigada, CNP. A equipe que te assessora também, porque são maravilhosos. Entrar no CNP foi um divisor de águas para a 4C Digital. A gente está fazendo uma estratégia de ABM em 2025 e está fazendo muito sentido para a gente já em fevereiro. A gente só está em fevereiro, parece que a gente já viveu um ano inteiro. Amém, Senhor. E parabéns pelo que você está construindo e pelo legado que você está deixando. Eu que agradeço a confiança. Eu gosto de uma frase que você fala que é somando que se multiplica. Exatamente. Então, estamos juntos nessa batalha diária. Vamos. Prazer. Eu sou Marcela Bello, sou cofundadora da 4C Digital, uma empresa que disruptiva no mercado. Ela nasceu com o propósito de criar essa disrupção de que cobrança é porrada. Na verdade, cobrança é inteligência, trazer trilha de dados, olhar para o cliente certo, trazer o momento da renegociação certa para ele. Porque 1%, eu costumo dizer que 1% é por falta de caráter. O restante são condições econômicas, né? Condições de capacidade do cliente que não é calculada no momento do crédito. Então, faz muita diferença para mim a 4C Digital, ela nasceu com um propósito. E falando de propósito, por que a minha história é tão inspiradora para eu continuar dentro da 4C Digital, inovando e crescendo? Eu, quando comecei minha carreira com 15 anos de idade, como operadora de telemarketing, onde foi meu primeiro idioma de dados, e onde eu pude ouvir a dor do cliente e entender que cada cliente era uma oportunidade de fazer diferente.
Ali eu entendi que eu era diferente, que o mercado não olhava desse jeito. E aí, com 27 anos, depois de ter passado por algumas empresas do mercado, eu decidi empreender. Empreender para fazer diferença na vida das pessoas. Não só fazendo a diferença com a cobrança personalizada, mas também com os funcionários que a gente tem. Então, hoje, como eu tive a oportunidade, com 15 anos, de receber uma confiança, né? Recebi um crédito. Crédito vem de confiança, né? De começar a ingressar com a minha vontade, porque eu não tinha expertise. Então, eu tinha vontade. A vontade vence o talento, às vezes e muitas vezes. Vence todos os dias. Todos os dias que a gente acorda e acredita que a gente pode ser 1% melhor, a vontade vence o talento. Exatamente. E aí, quando a gente criou a 4C Digital, a gente começou com eu e o Ninho, e depois veio um funcionário, 2, 3, 4. E hoje? E hoje a gente tem quase 200. E eu acredito que eu possa fazer a diferença na carreira dessas pessoas que têm primeiro emprego quando entram na 4C Digital, são formadas dentro da 4C Digital com muito treinamento e são realocadas para o administrativo. Então, hoje, todos os nossos heads vieram de origem no Contact Center para o nosso administrativo. Gente, assim, é muito bom, porque uma fala da Marcela, eu tenho vontade de fazer umas 40 perguntas diferentes, assim, tranquilamente. Mas vou dividir aqui o boi aos bifes. Vai. Vamos lá. Primeiro, você trouxe uma visão de que você foi desenvolvida e forjada desde os seus 15 anos. A gente sabe que na porrada, porque no amor ninguém cresce. Esse é um ponto, né? Como que foi pra você hoje essa visão de crescimento e de como que você passa isso hoje pro seu time? Perfeito. A gente olha muito. Primeiro que eu não sou boazinha, né? Eu não abraço árvore. Então, a minha cultura não é de abraçar árvore. Desculpa quem acredita, mas eu acredito num desenvolvimento sincero. De olhar, fazer os feedbacks sinceros, de dizer o que tem que ser dito, de fazer o que tem que ser feito. Então, a gente, desde que iniciou a 4C Digital, a gente tem alguns valores. Um deles é trabalhamos com a verdade. Perfeito. Então, se eu trabalho com a verdade, eu tenho que te desenvolver profissionalmente falando onde você está errando e quais são os pontos de fricção para você chegar onde você quer chegar. Não adianta passar a mão na sua cabeça. Ou aconteceu e depois de uma semana eu falo, porque a gente esquece. O ser humano ele vive numa zona de conforto absurda. Então, a gente olha, e eu sempre falo isso, pessoal, o feedback é o seguinte, aconteceu, falou. Tem que ser, né? Porque senão, você perde, a pessoa esquece, a pessoa não consegue absorver da forma que você absorveria. Óbvio que não é expor, mas a gente tá falando de imediatismo para o feedback. Você entender a situação como um todo, e isso faz muita diferença. Como que você vê isso impactando nos teus clientes hoje? Porque eu sei que a 4C tem um atendimento diferenciado, tem um atendimento customizado. E mais do que isso, você cuida de ponta a ponta diretamente. Eu te conheço, assim, conheço você, conheço o Ninho. Graças a Deus, tenho a honra de chamar os dois, além de parceiro, cliente, amigo. Isso é para poucos, porque a gente sabe como a gente é seletiva, né, Mar? Como que você faz para transbordar essa cultura para os teus clientes? Eu aprendi com uma pessoa chamada Marcela Zaiden, conhece? Já ouvi falar. Ouvi falar por aí. Então, ouvi. Que cultura é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém vendo. E que quem são os guardiões da cultura são os seus líderes. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Perfeito. Então, eu sou feita de exemplos. E o meu time que trabalha comigo, não adianta eles falarem, mas eles não têm o que falar. Então, eu falo isso com muito orgulho. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu consigo mostrar para eles no meu exemplo, para que eu consiga arrastá-los comigo. Então, todo mundo que trabalha comigo hoje diretamente... Vou tirar o iPad, né? Porque a gente já sabe que agora, daqui pra frente, né? Daqui pra frente não tem roteiro. É melhor assim, né? É muito melhor. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe que eu sou muito dura, mas que eu sou muito justa. E eles entregam. Quando acontece algum ponto, porque empresas erram, as pessoas erram, e tudo bem isso acontecer, sinal que a gente pode melhorar, desde que você... erre e acerte rápido. Exatamente. Ou então também você reconhecer. Acredito que na minha filosofia de vida, o primeiro ponto para você mudar é você reconhecer. Porque se você não reconhece, você não muda. Então, a gente olha hoje a 4C Digital e os nossos colaboradores, eu sempre olho eu não olho num organograma, claro que a gente tem, mas eu costumo dizer que eu não sou de cima para baixo, eu sou lateralizada.
Então, a galera que tá comigo, a gente tá junto. Tá junto na merda, na dor, na vitória. Quando acontece alguma coisa que eu tenho que intervir, eu vou com eles e falo, qual é a solução? O que você traz pra mim? E daí a gente discute a partir daquilo ali. Mas passar a mão na cabeça, zero. Pensando nisso aqui e conhecendo, a gente já teve esse debate algumas vezes, mas esse é um debate que eu acho incrível da gente ter. Porque quem está em casa, um dos maiores assuntos que a gente ouve, quando a gente fala de cultura organizacional, é sempre dificuldade entre sócios. É padrão. Acho que, assim, de 10 clientes da CNP, 9 trazem dor de sociedade. O que é, pessoal, queridos empreendedores, é natural. Se você é um empreendedor solo, como eu, é solitário. Se você é um empreendedor com sócios no dia a dia, na operação, como a Má, é complexo porque tem que ter alinhamento dobrado, triplicado, comunicação pega, tudo pega. E você e o Ninho são muito diferentes. Ninho, meu beijo, meu abraço, te amo. Ó, é um guru. Nosso coração é seu. Ele é um Buda. Imagina essa mulher porradeira com um Buda ao lado. Como que isso reflete na cultura de vocês? É muito bom porque, primeiro que eu acredito que todo mundo tem que ter um guru na vida. E o Ninho é o meu. Que declaração, hein, Marcelo Ninho? Como que você vai dormir com essa? Ele foi meu gerente quando eu tinha lá 18 anos de idade, foi quando a gente se conheceu. E quando eu chamei ele para montar a 4C Digital, ele olhou para mim, ele não gostava ele tinha o CNPJ dele, mas ele não gostava de empreender. Ele tinha muito receio, porque empreender no Brasil é uma montanha-russa de emoções. E quando ele olhou para mim, ele falou, com você eu vou. Que maneiro, cara. Que acho que isso é uma baita declaração de acima de qualquer coisa, de confiança. De confiança. E ele, com você eu vou, e a gente montou, e a gente passou por muitos perrengues. Mas dinheiro nunca foi algo que movia a gente. A gente sempre falava que o dinheiro era a consequência, e realmente foi muita consequência. Chegar hoje a quase 17 milhões de faturamento ano é muito para a gente olhar para trás e falar, valeu a pena, de verdade, a gente passar por tudo que a gente passou. Mas o Ninho, nós somos uma eterna balança. Porque enquanto ele tá... Eu tive que brigar muito com ele para a gente implantar a cultura na 4C. A parte boa que hoje eu sei que ele é compradaço. Ele é. Fico muito feliz com isso. Mas que você... Gente, santo de casa não faz milagre. Você quer fazer dar certo? Contrata a CNP que vai dar certo se você passa pelo seu problema aí de cultura. E aí, quando você veio, você corroborou em tudo que eu falava. E aí ele falou, caramba... a Marcela. E eu falava pra ele, eu não tô sendo empírica aqui, eu tô falando estudando. Eu estudei pra falar o que eu tô falando. Mas quando você chegou, ele realmente entendeu o que a gente precisava fazer e foi ótimo, porque a partir desse momento, ele é mais low, mas ele conseguiu entender para onde a gente ia e ele comprou legal e a nossa cultura tá cada vez mais sendo enraizada na galera. Má, você falou de uma coisa que eu acho sua cara, que é, eu não tô sendo empírica. Eu estou falando porque eu estudei. Você é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço, assim. Mas, sem dúvida, gente, quem acompanha no meu Instagram sabe que eu tenho uma rotina de 15 horas. A pessoa que acorda me respondendo no Instagram e que dorme me respondendo no Instagram é a Marcela Bello. É exatamente isso. Eu vou dormir, e postei alguma coisa que eu tava lendo um livro, ela comenta. Eu acordei, tô indo treinar, ela comenta, tipo, online, on time. A gente é muito sincronizado em relação a isso. E além dessa dedicação, a gente, de fato, gente, e não tem romantismo aqui não, tá? A gente não é workaholic porque a gente quer parecer workaholic, porque a gente acha bonito parecer. A gente é workaholic porque ou é isso, ou é isso. É isso, exatamente. A gente não tem opção. Não tem. A gente nunca teve opção, a não ser trabalhar e se dedicar. Exato. E além de você se trabalhar e dedicar muito, você busca muito desenvolvimento. Você é uma das pessoas que acho que já deve ter feito basicamente todas as imersões do G4. Você está sempre estudando. Você está sempre lendo um livro. Você está sempre ouvindo um podcast. Me indica vários. Como que você passa isso hoje para o seu time, Má? Todo podcast que eu ouço, eu tento fazer um resumo e mandar para eles. A gente tem um grupo que chama Papo de Cultura, em que todos os heads e funcionários que têm telefone corporativo fazem parte desse grupo. E a gente troca muito lá. Então, quando eu ouço um podcast e aí vejo alguns insights bem legais, a gente coloca lá. Quando tem um livro bacana, a gente coloca lá. Então, eu acredito que a gente precisa sempre impulsionar as pessoas. E os nossos funcionários, hoje, eles se sentem incomodados se eles não estiverem estudando.
Exemplo arrasta, não é, filhona? Pois bem, não foi você que acabou de trazer essa frase? Tá aí. E é muito legal, porque quando eles falam assim, Marcela, tô ouvindo um podcast, tô lendo esse livro aqui. E eles vão falando, sabe, trocando. E a gente tem um projeto lá que chama Projeto Protagonista. E esse projeto, a gente traz algumas dores de alguns setores e a gente dá a oportunidade deles trazerem a solução. Só que a solução ela tem que ser embasada. E aí ela tem que ser técnica. E aí a gente faz eles estudarem. Legal. Então, a gente, a cada momento, está impulsionando para que eles busquem a inovação. Porque está no nossos valores. No DNA de vocês. É para além, assim, os valores... Os valores de vocês são muito fortes. E vocês têm valores que eu admiro muito. Você sabe que... Somos imunes às limitações do ego. Eu ia abrir exatamente isso. Acho que um dos valores que eu mais admiro das empresas todas que hoje a CNP atende, a gente atende mais de 50 empresas, a gente está presente aí no Brasil, na Europa, em todas elas, um dos valores que eu mais admiro, sem dúvida alguma, somos imunes ao ego. E isso é muito enraizado, porque você e o Ninho são duas pessoas que trazem o tempo inteiro pedido de feedback. Tá, mas me fala o que você achou. Me fala o que eu posso melhorar. E nunca, absolutamente nunca, eu dei um feedback e você não ouviu de peito aberto e corrigiu rapidamente. Então, eu vejo isso, assim... E quando dói... Aí é que o feedback dói, gente. E é ótimo isso, porque se doeu, significa que incomodou. Se incomodou, você tem que se mexer. E aí, tem alguns que você me deu, inclusive você me deu um no sábado, que você provavelmente você não lembra. Eu devo lembrar que eu sei qual é exatamente ele. E aquilo ficou marcado em mim, e eu falei, cara... Eu refleti muito sobre ele. E eu falei, ela tá certa. Mas eu não preciso falar. Eu sabia que era ele. Os bastidores de um podcast é maravilhoso. Depois a gente abre cenas dos próximos capítulos. E, cara, aquilo ficou marcado em mim de uma forma que eu sempre ouço. Por mais... Gente, vou abrir parênteses, assim. A desgramada é tão boa de ouvir feedback, que esse feedback foi na mesa de um bar, rodeado de pessoas, todo mundo, uma música altíssima, todo mundo conversando com todo mundo, e eu dei um toque que eu falei assim, em algum momento mais adequado eu me aprofundo. E eu falei, ela deve ter pescado e ela vai refletir sobre isso, porque é muito a gente. E trazendo um pouco do ponto de vista para vocês, assim, tem coisas, gente, que tá tão enraizada na gente que a gente não percebe que tá enraizado. Exatamente. A gente começa a repetir, e depois é que a gente percebe se alguém com muito culhão vira e te diz, isso aqui... E tem que ter muito culhão mesmo, porque a gente é muito forte. E a gente demonstra isso, não demonstra fragilidade. Então tem que ser muito sincera pra falar. Que eu acho que é até um ponto legal da gente abrir, que pra nós duas é um tema sensível. E aqui agora, gente, sem mimimi, sem questão de equidade de gênero, não é esse o tópico de forma alguma. Mas para nós, mulheres, existe um peso muito maior quando a gente é mais assertiva, quando a gente é mais objetiva, quando a gente é mais direta. A gente é mais julgada. Naturalmente, a gente é mais julgada. E a gente acaba, muitas vezes, afastando as pessoas. Exatamente. Porque o homem, por padrão, por default, ele é mais forte. Mas quando as pessoas se dão conta de que encontraram na tua frente, principalmente os homens, uma mulher tão forte quanto... É assustador. É assustador. Então, isso acaba impactando diretamente nas relações que a gente tem. A gente sempre costuma falar, né? Que pra estar do nosso lado, primeiro a pessoa precisa muito ter segurança e orgulho de... Cara, não é que é uma mulher forte porque quer aparecer, porque... Não, porque fomos forjadas dessa forma. Acho que esse é o ponto, Mar. Não, então, porque de dentro, porque já tá no DNA. A gente não consegue ser, mas não sei. Não dá, cara. Nem combina. Não dá. Não rola. Então, a gente pode até tentar. Eu vou olhar no seu olho e vou falar o que você não vai gostar com muito carinho, mas eu vou falar. E a gente é assim, independente, por isso que eu falo que não é uma discussão de equidade de gênero. É porque a gente é assim, eu e você, eu com o Ninho, independente de quem é o meu interlocutor, o meu viés é de conversas difíceis. Exatamente. A gente precisa entender, e eu queria, inclusive, que você trouxesse
como que é no dia a dia da 4C hoje, as conversas difíceis, porque isso é algo muito importante de se ter. E as pessoas, elas fogem das conversas difíceis. Toda vez que tem uma conversa difícil que o Head não consegue fazer, entro eu. E é muito bom, porque eles conseguem ver. Eu nunca fugi, porque para mim embate é o seguinte: embate é uma relação ganha-ganha, onde cada um coloca os seus pontos na mesa e a gente consegue entender ali como a gente vai sair com uma relação ganha-ganha. Eu sempre olhei o embate assim. Inclusive, nos treinamentos que eu dava, quando eu era supervisora, eu falava, vocês têm medo do cliente, vocês não podem ter medo do cliente. Ele está do outro lado querendo uma solução. E é claro que ele vai te dar porrada, porque você não está sendo suficiente para ele. Então, quando a gente tem um funcionário que ele entende que a gente tem que ir para o lado A e a gente entende que a gente tem que ir para o lado B, tá tudo bem, é a visão dele, na limitação da visão que ele tem. Eu sempre falo isso. Quando eu o chamo para conversar, eu falo, você não tem acesso ao todo. E limitação, aí eu vou abrir um parêntese, que é uma palavra muito importante da gente reforçar. Gente, limitação não é burrice. Não é. Limitação é de limite de espaço. Quando você está limitado a um espaço, muitas vezes, para você sair daquele espaço, você vai precisar de ajuda. E a beleza de um bom líder é quando percebe que aquela pessoa, enquanto limitada de espaço, consegue ir para novos espaços. Por apoio, por acreditar. Quantas vezes a diferença aconteceu quando um olhou para o outro e disse assim, eu acredito, vamos embora. E eu acredito, eu sempre falo que eu adoro as pessoas ousadas. Que elas conseguem ir além. E mesmo com ousadia, mas fazendo coisa errada, não é coisa errada do sentido pejorativo, não. Uhum. É uma coisa errada que eu digo de comportamento, por exemplo, ela teve a ousadia de tentar. Algo fora do padrão, né? Exatamente. Aí eu falo, aquela ali é só moldar. É só a gente ela entender a cultura da 4C digital. Agora, quando é alguém que é limitado e não se enxerga fora dessa limitação, aí a gente tem que trabalhar para quebrar essas barreiras. Então, toda conversa que a gente chama a pessoa, expõe o que aconteceu e a gente pergunta o porquê que ela tomou aquela atitude. Porque eu preciso entender o que está passando na cabeça daquela pessoa. Porque se eu já entro julgando direto e dando a minha visão, ela vai se limitar mais ainda. Porque ela vai achar que o que eu estou falando está tudo certo. Então, vou seguir o que ela está falando e ela não consegue ter uma visão de inovação. Então, a gente ouve o que ela fez, por que que ela fez. A gente tem uma metodologia que chama o que, porquê e como. Então, pensando no que e porquê, então, o que você fez e por que você fez. E daí a gente vai entender, eu vou mostrar para ela quais os caminhos que ela poderia ter seguido para chegar aonde a 4C Digital quer, que aí está alinhado com o nosso planejamento estratégico. Então, todos os nossos funcionários precisam estar alinhados com o nosso planejamento estratégico. Eles precisam saber para onde a gente quer ir. Vamos lá. E onde você quer ir com a 4C? A 4C não tem fronteiras, né? Que pergunta profunda, Michela Zaiden. A gente pensa em conseguir dobrar de tamanho. Então, 2025, a gente pensa muito isso. Nos nossos objetivos, né? Nos OIs do KR lá, então os OKRs, nos OIs que a gente tem, o que a gente quer fazer é realmente colocar o nosso propósito, que é promover a saúde financeira de empresas e clientes através de inovação e tecnologia. A gente quer botar isso em prática. 2025. Então, eu quero impactar pessoas positivamente através da inovação e tecnologia. Acho que inovação está no teu DNA. Você busca 100% do tempo inovar. Você busca 100% do tempo aprender algo novo, pensar diferente. E pede opinião para um, e pede opinião para outro. E isso é muito legal de ver. Para mim, que sou acima de qualquer coisa, alguém que te admira, é muito bonita de se ver. Quando você olha de fora e diz, essa pessoa aqui é inconformada. E tem recentemente a gente finalizou um projeto com um cliente e um dos valores que a gente escreveu para ele, junto com ele, obviamente, conhecendo o DNA dele, foi um dos valores mais, acho que talvez uns que eu mais me apaixonei recentemente, que foi inconformismo estratégico. Faz todo sentido. É muito diferente, porque o inconformismo, ele muitas vezes, beira a teimosia. Não pode ser só rebelde, né? É isso. O inconformismo, ele beira a teimosia, a rebeldia,
a criança mimada. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Mas não sabe onde quer chegar, né? A estratégia, ela é importante demais no inconformismo. E quando eu vejo, se eu pudesse te dizer um valor da Marcela, independente de qualquer coisa, é esse inconformismo estratégico. Legal. Eu consigo ver isso em você. O quanto que hoje você tá mirando chegar a Marcela, enquanto profissional, enquanto desenvolvimento. Eu sei que você tem muito sonho aí pela frente e já te conheço o suficiente para ter certeza que você tem tudo isso desenhado, traçado, com objetivos, com métricas, com dados, com tudo um pouquinho. Cuidado. Com tudo, tá vendo? Mas onde é que a Marcela Bello quer chegar e o que você hoje tem feito para chegar lá? Eu quero ser conselheira de empresas e quero investir em startups. Então, assim como eu não tive investidor, nós não tivemos investidor na nossa empresa, a gente não tem R$1 de ninguém, não que isso seja só orgulho, mas se tiver que ter um dia, a gente está tudo bem, é para crescer, mas hoje até aqui, e a gente não é alavancado, então isso também é muito importante, zero dívida. É uma empresa que é orgânica e investe com seu próprio dinheiro, então todo o dinheiro reinvestido em infraestrutura, em tecnologia, em inovação. A gente vai agora para Las Vegas pegar mais inovação lá do que está acontecendo em IA. Onde é que vocês vão? Vocês vão o quê? Qual vai ser o evento? Conta um pouquinho. É um evento da Zendesk, que é uma plataforma lá de fora, em que eles são omnichannel. E eles estão vindo muito forte com IA e CX. Então, a experiência do cliente com IA está falando... Eles estão trazendo muito isso. E a gente sabe que quando a tecnologia chega lá fora, ela demora mais ou menos 2 anos para chegar no Brasil. Então, a gente está indo para lá buscar mais ainda inovação e IA e tecnologia para que a gente consiga avançar na 4C digital. Qual foi o último produto que vocês lançaram? Ou qual foi a última inovação que vocês implantaram que você olha e diz assim... Me perdoe, a expressão da palavra caralho ficou muito foda. Qual foi, Mar? A gente tem um que a gente está implantando com você, que é o Comunicaí, muito voltado para relacionamento com o cliente. Tá muito no início ainda, então MVPzaço, assim. Mas a gente está aprendendo junto, tá que é o mais... junto, exatamente. Tenham parceiros que testem com você os seus produtos. E mais do que teste... É porque você é exigente, eu sei que quando fica... E mais do que teste, que te dê feedbacks. Lembra? A gente está falando o tempo inteiro aqui da importância do feedback contínuo. Exatamente. E é importante, né? Um dos produtos que eu mais vibrei foi o QualiSync, que hoje virou Vigia. O Vigia, ele nasceu para pegar todas as interações de cobrança com uma IA integrada para trazer, qualificar isso e dar os riscos para o nosso cliente. Então, você imagina que o cliente que responde uma mensagem fala, eu vou processar, não sou eu, não é a minha fatura. Tudo isso que você não é ouvida, quantas mensagens você recebe de cobrança que você fala que não é você? 360, o meu celular é bloqueado. E o que eles continuam fazendo? Ligando e mandando mensagem. Porque eles não olham para essa ponta. Então, a gente criou o Vigia para olhar para essa ponta, para mandar para o back-office da empresa que a gente presta serviço, para a gente conseguir melhorar a experiência do cliente, até de quem não é cliente. E a partir do momento que eu melhoro a sua experiência com uma empresa que você não é cliente, você pode passar a ser cliente dela. Maravilhoso. Gente, isso é muito DNA de vocês, o valor de vocês, de buscar inovação. De olhar oportunidade, porque isso é oportunidade, Mar. E uma das coisas que o Vigia faz também, então tem essa parte, e outra coisa é o seguinte, a gente ouvia as nossas ligações por amostragem na monitoria do nosso contact center, hoje com 160 pessoas. A amostragem é muito empírico, mas é também injusto. Porque eu posso pegar uma ligação muito boa sua, eu posso pegar uma ligação muito ruim sua. Então, a gente criou com IA, de ponta a ponta, analisando todas as interações no telefone com o nosso cliente, com um rapport, onde eu digo como você tem que entrar, como você tem que falar, quais os pontos, então com score, e depois ele diz uma trilha de reciclagem para esse atendente, em quais os pontos que ele está deixando, porque não são todos. Você pode mandar bem no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, como assim, a apresentação da empresa, abordagem atrativa, negociação gradativa. Então, aí pode ser que a sua negociação gradativa esteja ruim. E aí, antigamente, a gente penalizava por tudo. Agora a gente olha, a gente cria a trilha, a gente criou o QualiSync, que é sincronizando qualidade. É que é o nome, né? É maravilhoso, gente. Essa história a gente vai contar também. E aí, a gente criou esse setor de qualidade, onde o Vigia cria as trilhas de reciclagem da galera que está lá dentro. Má,
quando eu olho para tudo que vocês vêm criando, toda a forma que vocês vêm inovando, eu percebo alguns diferenciais na 4C. Se você pudesse listar hoje, assim, qual é o case com os diferenciais que você mais valoriza? Porque eu acho que é importante para um empreendedor que está ouvindo a gente entender também o que é a 4C. Né? A gente está falando muito sobre a cultura da 4C. Eu tenho certeza que quem está ouvindo em casa já se sente confortável o suficiente para olhar e dizer assim, cara, se essa empreendedora é inconformada desse jeito, se essa empreendedora tem essa baita história de vida, minimamente essa empresa deve me entregar algo com muita qualidade. E é fato, a gente sabe disso. Eu queria te ouvir sobre um case e, para você, o que tem sido diferenciais da 4C? O que diferenciou a gente até hoje foi a escuta ativa. A gente ouve o cliente. Então, com a escuta ativa, a gente saiu de um produto, que foi o nosso primeiro serviço que a gente criou em 2017, para 11. Nossa. E a gente criou 4 BUs hoje. A BU de recuperação, a BU de inteligência, a BU de comunicação e a BU de inteligência, que é a inteligência em dados. Então, tudo lá na 4C Digital tem trilha de dados. Então, a gente olha para o dado, categoriza o dado e a gente vai e entra em contato com o cliente por via multicanais. Nessa escutativa, a gente tem um case desde 2019 com a gente, ou seja, o cliente está aí até hoje. E cada vez mais a gente vem trazendo inovação para ele e recuperação, onde ele sai de uma inadimplência, implantando uma jornada via multicanais alternativa. O que é isso? Eu tento no primeiro canal e não consigo falar com a Má. Naquele mesmo atraso, eu vou tentar no outro canal, até eu conseguir contatar você. Se eu não contatar você, eu vou atrás de novos telefones para conseguir colocar você nessa jornada e falar com você. Tudo isso através de inteligência artificial. Através de tecnologia de inteligência artificial. E aí ele saiu de uma rolagem de 25% de inadimplência para 18%, numa rolagem de 30 dias de atraso. Meu Deus! Cara. E agora a gente acabou de implantar o Collection Score nessa empresa, onde eu briguei muito para implantar e a gente conseguiu fazer. Foi uma das melhores recuperações de janeiro. A gente conseguiu chegar a 70% do saldo distribuído para a gente recuperar. Tá, só para a gente entender um pouquinho, falando sobre as suas 4 business units. 11 produtos é muita coisa para a gente conseguir explicar. É muito. Mas vamos focar nas 4 business units que a gente consegue acompanhar. Uma de recuperação. Padrão de mercado, recuperação de crédito, só que com diferencial da inteligência e da tecnologia. Isso aí. O que mais? Conta das outras. A outra é de inteligência de dados. Então, eu consigo, através dos dados, entender qual é o melhor crédito para você, como é o seu LTV, como está sendo, né? Esse tempo que você está dentro da empresa, que a gente chama de Behavior Score. E o Collection, que é depois que você está em cobrança, qual é a probabilidade que você tem de pagar. Então, recuperação, inteligência, comunicação, que é voltada para comunicação via multicanais, que é o que a gente faz para você, para impactar o cliente na ponta final. E a gente tem a BU de... Gente, como assim? Deu um branco. Deu branco. Já foi. Recuperação. Eu tenho essa teoria. Quando a gente tem 4, a gente sempre esquece um. Não, peraí. É fato. Recuperação. Comunicação. Inteligência de dados. Comunicação. Sopraram aqui, hein, galera? Vou avisar que sopraram aqui. Vou contar o segredo, que o marketing tá aqui de olhaço. Eu já tinha falado antes das 4. Então, a gente criou essas BUs. Inclusive, essas BUs foram criadas com aulas que eu tive no G4. Porque eu não tinha essa segmentação e essa segregação. Quando eu explicava para o cliente, eu não focava em uma BU. E a gente passou a olhar. Focando nos produtos, que é inclusive, esse é um tema super legal. Recuperação, inteligência, inovação e inteligência. Porque a gente tem as BUs de inovação. Comunicação, recuperação, inteligência e inovação. Inovação é só com IA. Ah, bacana. Aqui eu acho que tem uma coisa legal para você trazer, que é a visão de... Antes você olhava produto e depois você passou a estruturar enquanto business unit. O porquê dessa mudança e o que te trouxe de resultado essa mudança? Antes era tudo, eu tinha tudo, não tinha nada, porque o cliente não entendia. Maravilhoso. Era muita coisa. Nada. É tipo, tudo certo, nada resolvido. Exatamente. E aí ele falava, tá bom, você tem esse tanto de coisa, eu não sei o que eu quero. Então hoje, com a BU estruturada, a gente consegue entender qual é a dor do cliente e qual é a BU que ele tem que utilizar para sanar essa dor. Então, para cada BU, eu tenho 3 ou 4 serviços que eles são integrados para sanar aquela dor daquele cliente de recuperação. Elas se integram.
Então, hoje ficou muito mais fácil, palpável do cliente entender o que a gente vai fazer para ele. Hoje o teu LTV, ele tá em quanto? Ah, cara, só tenho cliente que... O cliente não sai. Você quase não tem churn. Não tenho. Gente, isso é muito. Não Isso é diferenciado, porque no mercado de E quando cobrança... eu falo isso, a galera fala, você tá de sacanagem. Eu falei, cara, eu não tô de sacanagem, eu ouço o cliente. Então, eu tô ali, eu faço, eu pego, eu trabalho. É ela, tá, gente? É muito isso. Tá o time ali, mas ela tá muito à frente o tempo inteiro. Se o meu time não puder entregar, eu vou pegar e vou fazer. Eu vou dormir no dia seguinte, vou virar à noite. Conta um pouquinho de como que é a liderança da Marcela Bello. Pra quem tá em casa, querido, eu vou pedir pra ela contar por um motivo básico. Se você se interessou pela 4C Digital, se você se interessou pelo projeto, pela ideia. Primeiro que eles ficam localizados em Niterói. Eles têm um Nikit City. Eles têm uma baita estrutura, um escritório lindo, novinho, maravilhoso, cuidadoso, pensado de ponta a ponta. E eu tenho certeza que alguém que está ouvindo ou vai querer conhecer um pouco mais sobre a 4C, ou vai querer pensar em, pô, como que eu trabalho com essa mulher foda pra caralho, que eu quero aprender com ela. Conta um pouquinho como é a liderança da Marcela Bello, assim, no dia a dia. Dura. A gente fez... Abrindo parênteses, a gente fez esse fim de semana uma palestra super legal, que foi uma palestra em dupla. Foi uma palestra sobre cultura, pessoas e processos. Temas que as duas pessoas, as duas dominam muito bem. Uma com cultura, outra com processo. Juntamos 3, porradaria na certa. E aí, uma das dinâmicas que eu fiz no meio da palestra foi o que a pessoa... Se você pedisse para alguém que trabalha com você te descrever em uma palavra, que palavra seria essa? E foi exatamente, a Mar falou que a palavra que descreveriam ela é dura, e eu falei que era trator. E é isso, né? Nós não somos uma empresa filantrópica. A gente precisa de grana para pagar salário, para pagar os investimentos. E eu faço as pessoas entenderem isso. E mais que isso, o cliente, para a gente, é algo que está muito no centro. Então, a gente olha muito o cliente, ouve muito a dor dele para a gente conseguir atingir as expectativas do que ele precisa. Então, trabalhar com a Marcela Bello é infinitamente dureza. Você tem que aguentar, você tem que ser cascudo. Você tem que querer melhorar, querer evoluir. Porque eu lembro que um ex-diretor meu fez uma besteira, adoro ele, gente. E aí fizeram uma besteira lá no estoque. Eu tinha, sei lá, 21 anos de idade, já estava no compras da empresa de um varejo. Ele falou assim, Marcela! Eu lá no compras, oi. Ele, vem cá, vamos lá no estoque. E ele me chamou no estoque e me descascou. Quando chegou lá, a menina falou assim, mas não foi ela não, fui eu que fiz. Ele não importa. Foda-se todo mundo. Parabéns. Parabéns por... Aí eu saí. Eu falei, Zé, posso sair? Aí ele falou assim, pode ir. Aí eu saí. Ele, me espera. Não fica com raiva, não. Porque isso vai te ajudar na sua evolução profissional. E ajudou. Maravilhoso. A primeira coisa que eu aprendi ali é o seguinte. Você não precisa se defender. O certo vem. Naturalmente. E se não vier, que você faça o certo da próxima vez e que você não deixe aquilo lá acontecer. Mas tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, que é super importante. A gente aprende com tudo. Basta só a gente querer aprender. A cabeça aberta. Tá com a cabeça aberta, escuta ativa, coração disponível para aprender e desejo de se desenvolver. A gente consegue aprender anyway. Porque, vamos pegar esse caso, minimamente, no mínimo, você aprendeu como tomar um esporro. No mínimo, no básico. E ficar calado. E não ficar com raiva, porque não adianta ficar com raiva. Mas olha a quantidade, assim, o básico foi como levar um esporro. Mas além disso, você aprendeu como levar um esporro. Você aprendeu sobre que a justiça, de alguma forma, ela vai chegar, mas pode não chegar. E se quando não chegar, como que você vai agir. Você aprendeu sobre, com certeza, o problema que o outro enfrentou trouxe alguma coisa para você. Para evitar. De ponta a ponta, você sempre aprende. Basta você querer. E ele era um diretor que ele não gostava de justificativa. Se você se justificasse, era pior. Naturalmente. E foi um dos mais... das pessoas que eu mais aprendi. A gente aprende de todas as formas, mas com quem é franco e com quem quer que a gente se desenvolva, a gente aprende com mais dor. E acho que tem uma coisa que eu queria até te ouvir sobre essa percepção. Eu sofro muito quando eu decepciono quem eu admiro. Eu também. Então, acho que até hoje, quando eu olho para as minhas lideranças,
a minha maior dor sempre foi quando eu desapontei o meu líder, um líder que eu admirava. Porque pra mim Como a aquilo gente se doía muito. Era tipo, nossa, não acredito que eu fiz isso. E não porque eu tinha errado, mas porque aquele líder tinha confiado em mim e eu não tinha tido honra pra sustentar o que aquele líder tinha me dado de confiança. Eu tenho absoluta certeza que é muito do que como você pensa. Qual o teu case em relação a isso? Ninho, né? Foi o meu... Pela respirada. É porque é muito profundo as perguntas que você faz. Mas... eu lembro que uma vez ele me ensinando, eu sempre falei, cara, me passa isso aqui, tira isso aqui de você, me dá isso aqui, eu tenho condição de fazer, não quero que você fique fazendo, eu quero fazer. Dos meus maiores sonhos era levar trabalho para casa. É doida, gente. A gente sabe, perdoa, releva, tá tudo certo. Era levar o notebook e ter ama. várias coisas pra fazer, sabe? Eu achava aquilo o máximo. Eu falei, deve ser muito bom. E daí mesmo, amo. É nosso drive, né? Exatamente. E teve uma vez que eu errei e mandei o relatório errado pro cliente. Nossa. E aquilo me marcou tanto, sabe? Eu me pedi desculpas. E até hoje, quando eu erro como sócia. Esses dias comprei uma passagem trocada. Destino trocado. Isso quando ela não compra passagem às 5 da manhã. E aí eu ainda tenho que ficar ouvindo ela reclamar porque ela comprou a passagem às 5 da manhã. Eu e Ninho, né? Não, Ninho? A gente tem que proibir essa mulher de comprar passagem. Primeiro que o tempo dela nem deveria estar sendo gasto pra comprar passagem. É mas verdade. A gente fica quieta em relação que eu a sou isso. doida. Eu sou bem... A gente releva. É que eu gosto de olhar ali e ter o controle do tempo. Pouco A louca. centralizadora. Tá tudo bem. Mas eu tô trabalhando isso. É importante, né? Eu dizer. Aí, assim, há pouco tempo errei, eu falei, cara, aquilo doeu tanto, sabe? Eu decepcionei ele, porque ele tinha pedido pra eu fazer. E eu estava cheia de coisa pra fazer e eu não dei a devida atenção pra aquilo. Então, tudo me dói. E eu tiro como aprendizado. E quando dói na gente que é assim, a gente não erra mais. Então, toda vez hoje que eu vou comprar uma passagem, eu olho o destino, eu olho novamente. E aí, tipo, acho que faço um double check, triple check. E pra ver se vai dar certo. Má, o fato é, esse tá nos meus top 3 podcasts já gravados. Não por nada, mas porque eu tenho uma admiração, assim... Nossa, sem tamanho por você sabe disso. Em vários momentos aqui eu olhei e falei... Puta, que mulher foda, velho. E você sabe que eu também te acho foda, É muito bom. E como eu aprendo com você. A gente aprende sempre. De novo, ainda mais eu e você. A gente tá o tempo inteiro um aprendendo com a outra. Mas eu tenho a dificuldade de chegar nas 3 perguntas finais. Epa, é bate-bola? É bate-bola. Ai, meu Deus. Vambora. Vai dar bom. Nasci pronta. Isso aí, vai dar bom. Vamos lá. Cultura organizacional em uma palavra. Cultura organizacional em uma palavra, seja forte. 2, viu, gente? Lasquei forte. ela. Por quê, Má? Porque só assim você vai conseguir mostrar para as pessoas aonde você quer chegar e o que é inegociável para você. Maravilhoso. Que aula. Aula. Má, se você fosse escolher hoje um líder referência em cultura organizacional, quem você escolheria? Ah, caralho. Se fosse fácil, você não tava aqui na minha frente, filhona. Não vem me olhar assim, não. Um líder? Um líder brasileiro que você admira. Marcela Zaiden. Ai, sacanagem isso. Não vale. Não vale. Ei, gente, vamos lá. Ô, mulher, eu te admirei no primeiro dia que você subiu naquele palco do Scale Day. Você é louca? Eu falei assim, que mulher. Eu olhava você, eu falava, que mulher foda. Não, eu quero conectar com ela. Sabe quando você olha, você vê que você já... Cara, e hoje você é minha amiga. Às vezes eu nem acredito. Você não tem noção do quanto eu te admirei naquele dia. Gente. Tudo bem, eu me machuquei na primeira lá, mas... É verdade. Eu não consegui continuar. É verdade. Mas assim, graças a Deus que a vida uniu a gente. Porque, além de amiga, você é uma grande inspiração pra mim. Nossa, vou pular essa parte. Terceira e última pergunta. Pensa que tem alguém em casa que não entende a importância de cultura organizacional e é um empreendedor. Que dica você daria, Má, para esse empreendedor entender a importância de cultura organizacional? Eu vou fazer uma palestra que fala de cobrança 5.0, em que fala de cultura, dados e IA. Por que cultura vem na frente? Porque cultura é tudo aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém vendo. Então, se a sua empresa não tem cultura,
você tem várias culturas. E se você tem várias culturas, você está sendo levado. E aí, uma frase de Alice que fala, que ela pergunta, né, pro Coelho, Coelho pergunta para ela, para onde você vai, Alice? E ela fala, não sei. Então, qualquer lugar serve. Então, eu acredito que se você fizesse aqui uma reflexão, qualquer lugar te serve. Se qualquer lugar te serve, tudo bem, você não tem cultura. Agora, se você sabe para onde você quer ir, você precisa ter cultura organizacional dentro da sua empresa. Eu não vou falar mais nada. Depois dessa frase, eu posso acabar. Pelo amor de Deus, corte nessa frase, que a gente vai porrar com essa frase. Má, muito, muito Gratidão. te amo. Te amo. Infinito, te amo, te admiro. Obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por topar esse podcast. E obrigada por fazer desse podcast uma mesa de bar, como a gente gosta de estar. Que toma feedback, trocando, que conversando. E fazendo todo mundo que está em casa entender o poder de ser forte enquanto líder e o quanto isso pode levar a gente a se desenvolver e crescer muito mais. Deixa as suas redes, deixa a rede da 4C, que todo mundo, neste momento, vai aqui abrir o celular e procurar. Marcela M_Belo com 2 L's, que eu nasci linda, tá? Não é Bela, é Belo. É Marcela M_Belo. O da 4C Digital é 4C_digital. Lá a gente troca muito, a gente fala muito sobre cultura, a gente fala sobre inovação, sobre tecnologia. Então não é blá, 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 ver minha vida. Tudo bem que de vez em quando eu boto um negócio lá, Raro. 10h30 da noite. É raro, mas... Treinar, né? pra te dar aquele up, você vai falar, putz, tô sentada aqui no sofazão, vou lá também. Então, acho que é legal pra gente trocar e se conhecer. E claro, se quiser conectar e trocar, a gente tá aqui aberto. Gente, é isso. Essa mulher, façam um favor. Sigam, acompanhem. Tem muita dica. Ela sempre dá dica de livro, de leitura, de... Você se inspira. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou de alguma parte, faz um corte, me marca Má, marca 4C, marca Cultura na Prática, que pra gente é sempre um prazer enorme. A gente se sente honrado quando a gente vê que aquilo que a gente trouxe pra cá, aquele conhecimento que a gente compartilhou, tá reverberando com você que tá em casa. Valeu, até a próxima. Mais um treino, mais um café, mais um podcast.